Agora que já fizemos a lista de reeducandos, nós vamos fazer um botãozinho e uma view para quando a gente clicar no botão abrir essa view para que possamos fazer o cadastro de novos registros ou de um novo reeducando. Com isso, a gente vai deixar de usar agora o MySQL de forma manual. Nós não vamos fazer nenhum cadastro, nem vamos também fazer exclusões ou edições. O MySQL vai ficar só em segundo plano, só para armazenar as informações. Tudo a partir de agora vai ser pelo sistema. Então vamos começar. Nós já fizemos a view de cadastrar, fizemos a estrutura nela, só tem o arquivo em branco, apenas com o nome cadastrar. Se nós digitarmos aqui cadastrar, ela vai parar a controller, reeducandos controller, vai chamar essa action, cadastrar, e vai retornar uma view sem passar informações. Essa view está aqui, que é a view cadastrar, e ela tem simplesmente o nome cadastrar, que é esse nome que está aparecendo aqui. Então, para começar, vamos excluir, vou salvar, vou atualizar, você vai ver que ele vai desaparecer. Desapareceu. Vou voltar lá para a listagem de reeducandos. Por quê? Porque eu quero fazer um botão que quando eu clicar nesse botão, ele chame a view de cadastrar, que a gente não precisa mais digitar aqui o nome cadastrar. Então, eu tenho que fazer essa alteração na view listagem. Então, aqui na view listagem, a gente vai procurar em algum local aqui, vamos colocar um botãozinho com um nome novo ou cadastrar. Então, eu acho que uma posição para ele, a gente não vai se preocupar muito com o layout nesse momento, tá? Então, eu vou colocar aqui abaixo do título, a gente vai colocar o botão para fazer esse cadastro. Tá? Então, nessa posição, nós vamos fazer um link. Eu vou usar o elemento link, porque nós vamos direcionar para outra action. Então, eu vou fazer o elemento link. Ele já vai abrir e fechar o elemento link, que é o elemento A. E vamos escrever nesse elemento link o nome novo. Então, quando eu clicar aqui, eu vou fazer um novo registro. Eu vou salvar, vou atualizar e vai aparecer aqui novo. Por enquanto, ele está sem link. Por quê? Porque a gente não direcionou para nenhum endereço. Então, aqui eu vou colocar aqui dentro da primeira da abertura do elemento A, dar um espaço. E aqui eu vou dizer para onde eu quero encaminhar. Fazer uma ASP action. Então, eu vou encaminhar para que ação a gente vai encaminhar? Vamos encaminhar para a ação cadastrar. Tem que ser escrito exatamente como a gente escreveu aqui na controller. Então, cadastrar. Então, está escrito aqui. Da mesma forma, nós temos que escrever aqui a action cadastrar. Se a gente estivesse redirecionando para uma controller diferente, eu teria também que informar a controller, como ASP controller, e dizer o nome da controller. Como é na mesma controller, podemos deixar isso aqui oculto. Eu vou salvar, atualizar. Agora está com o link. Quando a gente clicar, ele vai para a action cadastrar. Olha aqui, foi para a action cadastrar. Vou voltar lá para reeducandos. Então, ele já está abrindo a action cadastrar através do link. Só que eu quero deixar isso aqui com um formatinho de botão, para ficar mais bonitinho. Então, vamos colocar aqui uma classe. Aqui eu coloco uma class. E eu vou chamar de btn. Se fizermos só assim e salvar, ele já vai ficar com formato de botão, mas ele está sem cor. Então, vamos colocar uma cor. Vou colocar um btn primary. btn primary ou outline prime, qualquer um dos dois. O primary vai ficar azul e o outline prime ele vai ficar com o contornozinho azul, e quando você passar o mouse ele preenche todo de azul. Eu achei isso mais interessante. Então, testando, clicou, vai para cadastrar, clicou aqui, eu volto para a lista de reeducandos. Pronto, já estamos exibindo a action e a view cadastrar. Podemos fechar a listagem, já está feita a alteração que nós queríamos. Agora vamos fazer a alteração da controller. Já que nós tínhamos feito apenas a estrutura, que ela retornava a view sem passar informações, e agora vamos dizer que informações nós vamos passar para a view, para que ela possa executar uma função. Então, aqui nós estamos chamando a view, aqui, através dessa action. Ela está retornando apenas uma view sem passar nenhuma informação. E qual a informação que eu quero passar para lá? Eu quero dizer para ela
que ela vai poder fazer um cadastro ou criar um novo elemento. Para ela criar um novo registro, um novo elemento, eu tenho que dizer para ela, ó, vamos fazer uma nova modelo, de acordo com esse modelo. Então, simplesmente, nós temos que retornar a view e dizer que essa view ela vai ser baseada no novo modelo. E qual modelo nós vamos usar? É o reeducando model. Reeducando. Ele não está sugerindo ainda porque não está vendo aqui a pasta model. Mas quando a gente escrever aqui reeducando model, que é o nome lá do nosso modelo, e clicarmos no botão direito, ele vai mostrar o erro, porque ele está procurando a model reeducando model e não está vendo. Quando nós adicionarmos essa reeducando model, adicionamos aqui projeto teste model, se a gente aceitar isso aqui, ele vai escrever lá em cima, use projeto teste, que é o nosso projeto, pasta models. Agora ele reconhece a pasta models. Observa que tem um errinho aqui, está sublinhado de vermelho, porque eu tenho que colocar aqui, abrir e fechar o parêntese. E sim, ele vai fazer a correção. Pronto, agora a nossa action está finalizada. Eu posso ir para a view e fazer agora o formulário de cadastro. @model, qual é o modelo que a gente vai referenciar? É o modelo reeducando model. Ficou verdinho, ok. Vamos fazer uma nova linha de código C#, que nessa linha nós vamos colocar o título. Então, para a gente ver que é tudo uma repetição, ó, vamos lá na listagem. Eu vou pegar essa linha toda aqui e vou copiar e colocar aqui. Então, viu data title, só que aqui eu não quero lista de reeducandos, eu quero cadastro. Cadastro de reeducando, que a gente vai cadastrar um por vez. Tá, salvar as informações. E como nós fizemos uma alteração no código C#, a gente vai ter que parar o projeto e rodar o projeto novamente para que ele reconheça essa alteração no código que foi feita. Então eu vou parar o projeto e rodar o projeto e já volto. O projeto já rodando, já estamos no formulário de cadastro. Então vamos aqui, vamos colocar o título para ficar igual a listagem. Igual a listagem que tem esse título, a gente vai colocar o mesmo título. A gente sempre pode referenciar ao anterior. Então como foi que a gente exibiu? Pegou o elemento título e vamos colocar da mesma forma. View data title, e ele já vai aparecer o cadastro de reeducando. Ok, já estamos com o título. Agora, aqui em reeducando, nós fizemos uma tabela, que era para exibir as informações. No cadastro de reeducando, nós não vamos fazer uma tabela, vamos fazer um formulário para enviar as informações. Então, eu vou abrir um elemento form do HTML. Ele já abriu e já fechou. Esse elemento formulário, colocar um espaço e fazer a referência à action. Então eu quero um ASP action. E qual é a action que nós queremos? É a action cadastrar. Então esse formulário vai mandar as informações para a action cadastrar. Dentro do formulário é que nós vamos colocar todas as informações, todos os campos que serão preenchidos e os botões de salvar e cancelar. Essa linha, ela vai fazer o destaque de erros de preenchimento do formulário. Agora nós vamos começar a colocar os campos ou os inputs para o preenchimento. Então, eu vou pegar um elemento aqui, já numa formatação que eu acho interessante, do Bootstrap. Vamos esconder isso. Esse elemento aqui, ele vai fazer um campo de preenchimento, um input. Tá? Ele é da classe FormFloating. Isso aqui vai dar uma aparência bem mais limpa ao nosso formulário. Eu vou mostrar como fica isso. Aqui eu tenho um input, aí eu vou declarar aqui o campo que esse input está se referenciando, é um ASP for model, porque é do modelo que eu estou usando, e nome. Então aqui eu vou digitar o campo nome. Esse campo nome, ele vem de onde? Vem do nosso modelo, vem do nosso modelo aqui, reeducando model. Veja que tem nome, pai, mãe, ID e data de nascimento. Então, esses campos a gente tem que preencher.
Então, o campo nome, a classe FormControl é para ficar no formato mais bonito, texto bold, o texto vai ficar em negrito. Essa função aqui diz que o campo é requerido, para fazer o cadastro eu tenho que preencher esse campo. E o placeholder, aqui ele faz parte da formatação desse campo, FormFloating. Label é o texto que vai aparecer no input, o texto que vai aparecer para o usuário. Aqui eu vou colocar nome do reeducando. Nome do reeducando. Esse texto vai ficar na cor gray, que é um cinza. Ele tem um formato de texto. Aqui é mais uma vez para validation, quer dizer, vai validar. Se tiver erro de preenchimento, vai aparecer um texto em vermelho, especificando que esse campo está preenchido de forma incorreta. Exemplo, onde era para ser número, apareceu letras. O campo deveria ter apenas 5 caracteres, foi digitado mais de 5, por aí. E está se referenciando ao campo nome. Tem que ser igual a esses dois aqui, esse e esse. Ok, feito isso, eu vou salvar e atualizar. Você vai ver que vai aparecer agora, já apareceu o input. Esse aqui é o FormFloat, quer dizer, esse texto, o nome do reeducando, ele fica dentro. Quando eu clicar, ele recolhe e eu consigo digitar. Então ele fica mais atraente, mais interessante assim. Então eu já fiz o campo nome, agora eu vou fazer o campo, vou copiar isso aqui e vou colar mais 2, porque aqui vai ser o nome do pai e o nome da mãe. Então eu só tenho que reeditar aqui, ó, nome do pai, nome da mãe, A ordem das informações aqui não precisam ser a mesma que estão lá no MySQL, tá? Isso não é necessário. Troquei aqui a visão, eu vou atualizar aqui somente o campo visual. Então esses aqui, o nome da mãe e o nome do pai foi o que a gente alterou, foi o texto, mas a referência do input, ele está se referenciando sempre ao campo nome ainda. Então eu tenho que alterar aqui, já que é mãe lá. Então, ponto mãe. E aqui eu vou... O erro ele vai procurar o erro através do campo mãe. Quer dizer, se houver erro referente ao campo mãe, ele vai mostrar. Aqui é o campo pai e a parte de erro também do campo pai. Depois nós podemos fazer funções para que esses erros, a gente não precisa usar esses erros. A gente pode formatar tudo no HTML e facilita o nosso trabalho. Mas isso fica lá para frente. Por enquanto vamos usar assim. Salvando. Bom, então todos os inputs já estão aqui para a gente preencher. Preenchido esses inputs, nós temos que fazer um botão de salvar ou o botão de cancelar para mandar essas informações para o banco de dados. Então aqui nós vamos fazer os botões. Tem que estar dentro do formulário ainda, porque o botão vai submeter este formulário. Então, se eu colocar o botão aqui fora, não vai funcionar. Então, vamos fazer uma div para colocarmos os botões aqui dentro. Nós não vamos nos preocupar com a formatação ainda de espaçamento, de alinhamento. Nós vamos simplesmente fazer o formulário, depois a gente formata esse formulário, a gente vai deixar para fazer a formatação tudo depois. Então, nós vamos fazer um botão de cancelar e um botão de salvar. Primeiro, eu vou fazer o cancelar. Então, se eu quero cancelar, eu vou usar o elemento A, o elemento link, já que nós vamos endereçá-lo para outra view, para a view de listagem. Então, já que eu quero endereçar para a view de listagem, eu vou colocar para ASP Action. E esse botão, quando clicar nesse link, para onde ele vai? Ele vai para listagem. E vai exibir aqui o nome cancelar. Então, o nome cancelar vai ser exibido no botãozinho e ele vai endereçar para a listagem. Novamente, eu vou salvar, vai aparecer aqui o cancelar, está com o link. Eu vou colocar da mesma forma que a gente já fez do lado de listagem. Se eu clicar aqui, ele vai para a listagem já, só que vamos fazer um botão para ele. Então, eu vou clicar em novo, ó, eu quero aqui um botão, formato de botão. Como foi que nós fizemos lá na listagem? Mesma coisa, vou colocar uma classe, transformar num botão e eu já vou colocar a cor BTN secondary, esse outline secondary. Por que o outline? Só porque eu escolhi outline, eu gosto desse, somente por isso. Se eu tirar o outline, ele vai ficar cinza e quando você passa o mouse ele escurece um pouquinho.
pode deixar isso aqui. O próximo, agora, o outro botão, vai ser o botão de salvar, o botão que vai submeter o formulário. Então, nesse caso, eu vou fazer um botão, o elemento button, porque esse aqui ele não vai endereçar para nenhuma action, vai submeter. Então, se eu submeter, para submeter eu preciso utilizar um botão. Eu quero type submit. Tá, então, aqui eu faço submit, que ele vai submeter esse botão. Eu quero exibir o nome salvar. Vamos atualizar ele aqui, vai aparecer aqui, salvar um botão. Vamos colocar uma class para ele ficar no formato de botão. E vamos colocar um btn success. Vai ficar verdinho. Ok, já temos o cancelar e o salvar. Só que quando a gente clicar nesse botão salvar, ele ainda não está salvando. Ele pediu para preencher, eu vou preencher os dados. Por que ele está pedindo para preencher? Porque nós colocamos aqui que os campos eram requeridos. Tá, e agora eu vou salvar. Ele atualizou a página, mas ele não salvou. Então, clicando aqui em Reeducandos, a gente continua com os 3 registros. Ele não salvou porque não existe nenhuma ação que faça esse salvamento no banco de dados. Nós criamos lá na controller uma ação, uma action, para exibir o formulário. Agora falta uma ação que pegue essas informações aqui e salve no banco de dados. É o que a gente vai fazer agora. Então, nós precisamos criar uma outra ação, uma outra action aqui. Eu vou copiar para facilitar o nosso trabalho. Essa outra, ela vai fazer o salvamento. Então, para salvar, a gente tem que mudar o código. Eu não vou fazer mais um código assim, de novo objeto. Essa nossa nova action, ela vai ser async, porque nós vamos fazer um acesso ao banco de dados. Ela vai ser do tipo async. Então, eu tenho que fazer um task, igual nós fizemos lá a listagem. Vou fechar. Essa primeira eu não precisei fazer async porque ela não acessa o banco de dados. E todas as vezes que a gente for fazer uma ação para exibir e uma ação para executar a alteração no banco de dados, essa primeira, eu vou colocar mais um espaço, nós temos que fazer um http get. Isso aqui quer dizer que a primeira action é para a leitura e a segunda action é um http post, que ele vai postar uma informação lá no banco de dados. Então, a primeira ela faz uma leitura, a segunda ela faz um post. Tudo que tiver dentro do parênteses são informações que a ação está recebendo, que a action está recebendo. Então, ela vai receber informações from form, vai receber informações do formulário, e essas informações vão ser baseadas em uma model, que é a model Reeducando Model. E vamos guardar essas informações em uma variável. Isso aqui estamos declarando uma variável. E eu posso chamar essa variável do nome que a gente quiser. Então eu vou chamar de Reeducando. Então eu declarei uma variável chamada Reeducando. Ela ficou um pouquinho mais escura porque ela não está sendo usada. É baseada no modelo Reeducando e vem de um formulário. Agora está dando um erro porque ele não deu nenhum retorno. A gente precisa fazer um retorno. Então, vamos logo fazer o return para ele parar de mostrar esse erro. Return. E o que é que eu quero de retorno? Eu quero que ele simplesmente encaminhe para a view de listagem. Então, eu vou fazer um comando redirect to action. Redirect to action, quer dizer, redirecione para a ação. E aqui eu coloco o nome da ação que eu quero mandar. Eu posso colocar entre aspas, listagem, ponto e vírgula no final. Isso aqui ele já vai mandar para a ação listagem. Dessa forma, corre o risco da gente cometer erros. Por exemplo, se eu vier aqui e mudar o nome dessa action, por exemplo, colocar listagens, colocar um S aqui no final e continuar aqui com listagem, vai ficar mostrando, e vai aparecer um erro no nosso sistema porque ele vai endereçar para uma action que não existe. Então, para evitar isso, a gente sempre coloca name of, abre e fecha parêntese,
E dentro do name of você coloca o nome da action, listagem. Aí ele já reconhece a action listagem. Ó, agora ele já está mandando para aquela action. Se nesse momento a gente mudar o nome da action, por exemplo, aqui vai aparecer como um erro, porque ele não vai encontrar a action listagem, que agora é listagem, isso com S no final. Vou tirar o S e agora vai corrigir o erro. Então, dessa forma, a gente reduz erros. Ele está mostrando um erro aqui, que não é um erro, na verdade, é um alerta. Porque eu estou usando uma função assíncrona e não estou usando nenhum comando await, quer dizer, para acessar banco de dados. Só que nós temos que fazer essa função ainda, por quê? Porque simplesmente eu estou recebendo as informações do formulário e estou retornando a action. Eu ainda não estou salvando no banco de dados. Eu fiz só o retorno para parar aquele erro. Temos ainda que fazer o comando que vai gravar a informação no banco de dados. Agora sim, eu vou acessar o banco de dados. Então, já que eu vou acessar o banco de dados, eu faço um await para dizer, pausa um pouquinho o sistema, acesse o banco de dados, faça a alteração do banco de dados e só aí retorne para a listagem. Para que fazer isso? Para que não corra o risco dele passar direto por esse comando antes de salvar no banco de dados e vá direto para a action listagem sem ter salvo. Então, lembrando, como é que eu acesso o banco de dados? Context, a gente viu isso no vídeo anterior. Então, acessei o contexto do banco de dados, quero acessar a tabela reeducandos. Então, acessei o banco de dados na tabela reeducandos e o que é que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma informação, add async. Por que eu quero add async? Porque eu estou usando comandos assíncronos, que deixam o nosso sistema melhor. E que informação eu quero mandar para o banco de dados? Vou colocar aqui entre parênteses. A informação que eu quero mandar é aquilo que eu estou recebendo lá do formulário, que é essa variável reeducando. Então eu vou colocar o conteúdo dessa variável reeducando, eu vou enviar para o banco de dados. Então acessei o banco de dados e adicionei essa informação. Eu só preciso agora salvar o banco de dados. Para salvar no banco de dados, await, para pausar um pouco e aguardar o salvamento, context, e agora eu vou salvar save change async. Abre e fecha o parêntese. Com essa linha, nós estamos salvando no banco de dados. Agora sim eu posso retornar para a action. O nosso comando está finalizado. Só que, vamos pensar numa situação assim. Se o usuário digitar informações incorretas e o tratamento do HTML não reconheça essa informação incorreta, ele não pode gravar no banco de dados uma informação incorreta. Então, nós temos que fazer uma validação aqui antes de mandar a informação para o banco de dados. Então, nós vamos fazer um if. Com o tab, eu aceito, ele já vai colocar a estrutura do if. Ó. If true. Quer dizer, se for verdadeiro, executa. E vou colocar um else. Se for falso, ele executa o que está aqui. Então, se for verdadeiro, eu executo aqui. Se for falso, executo aqui. Se o model state, quer dizer, se o estado do modelo for válido, is valid. Se ele for válido, quer dizer, se tudo que o usuário digitou for válido, eu quero executar isso. Eu quero salvar, quero retornar para a action. Então, eu vou pegar essa linha toda e vou colocar aqui. Então, se o que o usuário digitou é válido, eu quero que ele acesse o banco de dados, coloque as informações veio do formulário, salve e retorne para a listagem. Se não for válido, então, se não for válido, o que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele continue no mesmo formulário. Então, eu vou colocar um return e um return view. Quer dizer, ele vai continuar na mesma view. E eu quero que ele continue, mas com os dados preenchidos. Ele não volte em branco. Então, eu coloco que as informações que vêm dessa variável retornem para o formulário. Então, se ele digitou 10 campos, por exemplo, e algum campo estiver incorreto, quando ele salvar, ele vai retornar com os 10 campos preenchidos e ele vai alertar qual campo está incorreto. Então, nesse momento, nós poderíamos ter uma mensagem de alerta dizendo que os dados não estão incorretos, mas isso nós podemos fazer posteriormente. Nesse momento, vamos fazer apenas a parte básica. Salvei as informações. Lembra, como eu fiz alteração no código C#, eu tenho que parar o código para que ele consiga
ver essa informação. Se eu for rodar o código sem alterar essa informação, quando a gente salvar, colocar qualquer coisa aqui e mandar salvar, ele não vai salvar. Eu vou lá para Reeducandos e a informação não foi salva. Então vamos parar o código e rodar o código novamente. Agora com o código rodando, vou clicar em Reeducandos, clicar em novo, abrir o formulário, vou digitar alguma informação aqui, qualquer informação, e salvar. Mostrou um erro, ele está dando esse erro aqui. Por que está dando esse erro? É aquele mesmo erro que nós vimos na aula anterior. Como na realização desse cadastro a gente não cadastrou a data, ele mostrou que a data está nula. Eu vou lá para o banco de dados para mostrar isso. Então a gente já tinha visto esse erro e a gente vai aprendendo com os erros. Aqui no projeto teste, tabelas, Reeducandos. Você vai observar que ele salvou a informação, mas o campo data ela vai estar nula. Ó, veja só, salvou a informação que a gente cadastrou agora, mas o campo data ficou nulo. Então eu vou excluir essa informação, salvar. Agora se a gente atualizar vai dar certo, mas a gente excluiu a informação. Aqui no formulário de cadastro faltou o campo para data. Vamos colocar o campo de data, a data de nascimento, só que esse campo eu vou querer colocar aqui logo após o nome do reeducando, já que a data de nascimento refere-se a ele, é mais lógico vir aqui. Então eu vou querer data nascimento, ok. E qual é o campo que a gente vai exibir? Data de nascimento, data de nascimento. Ok, atualizando aqui. Já que a gente só fez alteração no código HTML, ele vai demorar um pouquinho, já é data de nascimento. Então ele já mostra que a data de nascimento é nesse formato, dia, mês e ano. Fazer uma alteração aqui no nosso input. Esse input aqui, vamos colocar do tipo type, que é o tipo date igual tipo date, salvar e atualizar. Porque agora ele sumiu aquele 00, porque vai ficar só dia, mês e ano. Nosso formulário agora está quase finalizado. Para deixar mais bonitinho, vou colocar um espaço aqui entre os inputs, está tudo muito agarradinho, e a gente coloca isso com classes Bootstrap. Eu vou colocar na primeira, a primeira ela vai separar um pouquinho o espaço do nome para o título. E aqui a gente vai usar margens. Eu vou usar uma margem topo MT e uma margem topo de 3. Vamos ver como vai ficar. Observe que vai afastar um pouquinho aqui. Já afastou um pouco, 3. Se 3 foi muito ou pouco, a gente vai ver depois. Vou afastar o outro também, margem topo de 3. Colocar nesse também, margem topo de 3. Vamos testar. Ficou legal assim. Então eu vou copiar e colar, margem topo 3. E aqui a gente tem que colocar na div. Então eu tenho que criar a class e colocar a margem topo 3 aqui. Vou tirar o espaço. Então agora ficou bem melhor. Depois a gente formata a centralização, tamanho de botões. E vamos testar se está cadastrando. Então agora a gente vai cadastrar esse daqui. Eu vou chamar ele de Joãozinho. Data de nascimento, ou você preenche aqui, ou você vai escolhendo o ano, o mês, igual você já é acostumado a preencher. Dia 15/6/2021. O nome da mãe vai ser Maria e o nome do pai vai ser João. Salvar, já salvou. Mandou para a action, a view de Reeducandos listagem
Está aqui o cadastro, Joãozinho, data de nascimento, nome da mãe e nome do pai. Então, o nosso sistema já está listando e já está cadastrando perfeitamente. No próximo vídeo, nós vamos colocar para alterar e para excluir.